Meus amigos, aqui Robson Pisol, vindo para a nossa segunda videoaula, dando continuidade à história da carpintaria e da marcenaria. Estamos falando um pouquinho sobre a história dessa profissão milenar, né? Nós estamos se baseando esse início da história dentro deste livro, né? Que é a Bíblia, né? Por que a Bíblia? Porque a Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo, né? Esse livro de Gênesis foi escrito por Moisés no ano de 1315 a.C. E o livro de Gênesis conta a história dos 2.369 anos, os primeiros 2.369 anos depois da criação. Robson, como você sabe disso? Está aqui, né? Temos a cronologia do tempo para poder entender em qual parte do tempo que cada história acontece. Tudo isso fica na parte explicativa da Bíblia, algumas no começo, outras no final, né? Por isso que a Bíblia ela precisa de um estudo, né? Para a gente poder entender, porque senão a gente conhece a história, mas a gente não consegue definir em qual parte do tempo é que ela está acontecendo. Por isso que é importante, às vezes, a gente poder ler a introdução, né? Ou essas partes que ficam no final da Bíblia, né? Que nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre ela, né? Então é o seguinte, meus amigos, na última videoaula, nós encerramos falando da Torre de Babel, né? Onde que Deus confundiu as línguas das pessoas e aí mandaram o povo se espalhou por toda a terra. Então, simultaneamente, fora a história que nós lemos aqui nesse livro, começaram a surgir inúmeras outras histórias que aconteciam em outros locais do mundo, né? Outros povos, outras línguas, não é mesmo? A partir, então, do capítulo 10 e 11 de Gênesis. Então, começa as histórias que acontecem simultaneamente no mesmo período em locais diferentes. Até então, até esse capítulo de 10 e 11, não. O povo era só aquele povo mesmo, né? Pelo menos para aqueles que acreditam neste livro, assim como eu, né, meus amigos? Então, dando continuidade, encerrando já praticamente aqui o livro de Gênesis, tem mais um relato interessante sobre a nossa profissão, né? Os amigos bem lembram, né, que eu tenho certeza que lembram, depois de 10 e 11, depois da Torre de Babel, o capítulo 19 vai falar da destruição de Sodoma, né? Depois do 37 até o 41, aí nós vamos falar a história de José, né? Vocês lembram que José era filho de Jacó, né? Jacó teve 12 filhos, né? Não é isso? Então, os irmãos eram enciumados de José, venderam José para o Egito, né? Como se fosse um escravo, e falaram para o pai dele que o menino tinha morrido, né? O tempo passou, né? Aconteceu muita história, né? Com José, bacana ler, né? O José, vocês podem ler, do capítulo 37 até o capítulo 49, toda a história de José. José ele foi como escravo, no final ele acabou como o segundo homem mais importante do Egito, né? E quando José era um homem importante do Egito, né? Ele reencontrou a sua família, né? E foi um momento de muita comoção, né? Até que o faraó da casa dele ouviu, né? Olha o que está acontecendo, né? E aí foram lá e falaram para o faraó, né? José encontrou a família dele, né? Então o faraó manda chamar ali os irmãos de José, José o apresenta. E faraó, então o que o faraó fala? O faraó fala, mande buscar a sua família em Canaã e traga aqui para o Egito, né? Por quê? Porque o Egito também era para estar passando por aquele momento de fome, né? Só não estava passando por conta de José, né? Na verdade, por conta de Deus, né? Porque Deus abençoava José ali, né? Mas, enfim, José era esse canal, né? Essa ligação, essa ponte, né? Então, o faraó e o Egito acabou sendo beneficiado por conta do servo de Deus, José. E aí, por retribuição, o faraó falou, manda buscar lá, né? Olha que interessante, então, esse relato aqui, esse versículo, que fala sobre como que as coisas já foram evoluindo. Primeiro, no capítulo 6 de Gênesis, nós vimos a construção da arca. Noé construiu a arca, sem nenhum tipo de máquinas elétricas, como nós temos nos dias de hoje, né? Impressionante, porque a arca, meus amigos,
ela equivale quase o tamanho do Titanic, né? Se vocês pegarem esses documentários dessa TV a cabo que tem aí, vira e mexe, passa documentário falando sobre a Arca de Noé, né? Então era uma arca gigantesca, por isso que Noé e a sua família, né? Seus filhos, sua esposa, suas noras, né? Levaram de 40 a 50 anos para construir a arca. Então nós vimos a construção de uma grande embarcação lá atrás, certo? Depois, no capítulo 41 de Gênesis, nós vamos ver que José também mandou construir grandes celeiros, né? Gênesis 41, do versículo do 46 ao 57. Mas o que eu queria mostrar para vocês é voltando quando o faraó manda buscar a família de José e trazer então para o Egito. Então, se os amigos abrirem aí a Bíblia, deixa eu ver aqui, no capítulo 45, o versículo do 17 ao 20. Se os amigos encontraram aí, diz assim, ó: Assim Faraó disse ao José: Diga aos seus irmãos, façam o seguinte: carreguem os seus animais, vão à terra de Canaã, e tragam seu pai e os da sua casa para cá, a mim. Eu lhes darei as coisas boas da terra do Egito, e vocês comerão da parte mais rica da terra. Olha o versículo 19 falando agora do nosso ofício, olha que bacana. Vocês devem dizer-lhes: façam o seguinte, peguem carroças para a terra do Egito, para suas crianças e para suas esposas. Tragam seu pai numa delas e venham para cá. Então, por que eu estou lendo esse versículo aqui, meus amigos? O versículo 19 do capítulo 45. Porque aqui lá atrás, né, fala aqui nesse versículo de carroças para transporte, né? Ou seja, imagine, meus amigos, num tempo onde as pessoas só andavam a pé, né? Não existia meio de transporte, não é igual hoje, carro, bicicleta, patins, skate, avião, né, metrô. Naquela época o povo andava a pé. Agora imagine que evolução que foi, né? Como que eu vou dizer para vocês? Que progresso que foi para a sociedade quando o homem conseguiu construir carroças para o transporte de alimentos e para o seu próprio transporte, onde ele não precisava mais ficar andando a pé, né? Tinha carroça para poder transportar as pessoas idosas, as pessoas machucadas, as crianças, né? Então a vida do ser humano, como nós vimos aqui na Bíblia, né? Já aqui no capítulo 45 de Gênesis, que o nosso ofício, né? Através do nosso ofício, a nossa profissão, proporcionou mais conforto para o homem, né? Eles iam fazer uma grande viagem, né? Eles iam sair de Canaã e viajar até o Egito, né? Então o que eles tinham para fazer essa grande viagem? Carroças, meus amigos, né? Já vimos que já existiam embarcações, né? Porque depois que Noé construiu a primeira grande embarcação, né? Imagine o que o homem começou a fazer depois, né? Então começaram as embarcações, começaram então as carroças para transporte, né? Começaram certamente a melhorar suas casas, né? Com os telhados talvez de madeira, né? As casas feitas de madeira, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, relatos das casas de reis que eram construídas com tábuas, né? Então o que eu estou querendo mostrar para os amigos nesse contexto, nessa ideia? Não é a história da carochinha, de olhar lá assim para uma história lá atrás e eu começar a contar assim para vocês. Olha, aconteceu assim, assim, assado. Não, eu estou provando para os amigos, num livro histórico, mostrando o trabalho da carpintaria, vamos dizer assim, ajudando o homem, né, a progredir, né? Esse processo que o homem teve assim do conforto, né, de ir melhorando as coisas à sua volta, né? Meus amigos, desculpem os barulhos aí à sua volta, vocês estão ouvindo no fundo aí. Eu não tenho estúdio, estou gravando aqui no meu humilde escritório aqui, que fica na porta coladinho aqui já para a calçada, tá bom? Então é isso. Seguindo a história, né? Aí nós encerramos então o livro de Gênesis, né?
Eu prometo que eu acho que é mais uma, no máximo mais duas videoaulas, mais ou menos nessa, em torno aí dos seus 15, 20 minutos, né? Para nós sairmos daqui e passarmos por uma história mais atual, né? Eu acredito que base de uns 6 vídeos nós vamos sair desde Gênesis até os dias de hoje, né? Então estou pegando apenas as partes mais importantes citadas que tem a ver com o ramo da nossa profissão, né? Então, como bem vimos, o homem andava a pé, fomos lá e fabricamos a carroça, né? Mas, meus amigos, você sabe que o ser humano é complicado, né? O ser humano, ele é difícil, né? Ele consegue distorcer, né, as coisas boas e consegue fazer as coisas boas se tornarem coisas ruins, né? O ser humano, ele consegue fazer isso com uma facilidade muito grande, né? Por conta da ambição, né? Por conta do egoísmo, né? De não pensar muito no próximo, né? Pensar só em si mesmo, né? O ser humano, quanto mais tem, às vezes mais quer, né? E a gente vê isso também aqui, né? Então, no segundo livro ali, né, continuando, depois de Gênesis, vem Êxodo. Êxodo também foi escrito pelo profeta Moisés, né? Então, ali em Êxodo, Moisés começa a contar a sua própria história, né? Então, lembra que o faraó mandou buscar a família de José e trouxe para o Egito? Então, a família veio para o Egito. E ali eles ficaram, né, como estrangeiros, mas eles se multiplicaram, povoaram, né, dominaram o Egito. Era uma grande nação, né, estrangeira dentro da nação do Egito. E ali se passaram-se muitos anos e anos, né, gerações, né, e gerações dos israelitas, vamos falar assim, né, dentro do Egito, né. Aquele faraó morreu, veio outros, né. Enfim, aquela amizade daí já foi mudando de figura, já não era mais amizade. Aí o povo do Egito começou a ver, olha, o povo ali está crescendo muito. Aí pegaram o povo que estava ali como estrangeiro na terra do Egito e fizeram eles de quê? Né, os amigos vão lembrar aí, de escravos, né? Muito bem. Então o que acontece, meus amigos? Aí chega um certo momento, né? Então Deus resolve tirar o povo ali do Egito, né? E levar de volta para a terra prometida, né? Os amigos vão lembrar. Aí acontece um monte de coisas no livro de Êxodos, né? E as pragas que a gente vê, que a gente conhece, sabe as histórias, 10 pragas e tal, até que chega um momento que eles conseguem, né? Tem ali autorização para poder sair do Egito. Quando eles estão ali diante do mar ali, praticamente, né? Quase chegando no mar, o faraó, ele, como que diz, ele se arrepende e manda o exército todo atrás do povo de Israel de novo para poder trazer de volta, né? Então, para poder trazer eles como escravos. Então aí a gente vê aquele grande milagre que todo mundo conhece, né? Que Moisés vai lá, né? E pelo poder de Deus abre o Mar Vermelho e o povo atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto. Aí você vai falar assim, porra, vai ter uma aula de religião. Calma. Aí tem algo muito interessante que vocês vão entender. Como que o homem ele distorce, né? Gente, lá em Êxodo, até marquei aqui para não esquecer, o capítulo 14, né? O versículo 6 ilustra bem aquilo que eu estava dizendo, como que o homem ele consegue distorcer a coisa boa para coisa ruim. Lembra que o homem fez a carruagem, as carroças, o seu transporte, né? Levar os doentes, as pessoas idosas, as crianças, né? Aí o que a ambição do homem fez? Olha lá o versículo 6, né? O faraó, ele se arrependeu, mandou ir atrás de novo do povo para trazer de volta, né? Então o faraó, né? De modo que ele aprontou os seus carros de guerra. Olha lá, os carros de guerra, ou seja, as carruagens, né? As carroças que antes eram para transportes, né? Uma utilidade benéfica, acabou virando daí uma arma de guerra, né? Pegou os seus 600 melhores carros de guerra e todos os outros carros do Egito, com guerreiros em cada um deles, né?
Aí, meus amigos, se a gente continuar depois lá no versículo 22 e 25, né? Lá conta, né? Assim os israelitas passaram pelo mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma muralha, e à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que o perseguiam, né? E todos os seus cavalos do faraó e seus carros de guerras e os seus cavaleiros começaram a ir atrás deles para dentro do mar. O resultado a gente já sabe qual é. Mas o que a gente está querendo trazer foco para o vídeo é o quê? A utilização do carro, né? Aí para fins militares, né? Por que isso, meus amigos? Porque daí numa história mais atual, talvez acho que não no próximo vídeo, no outro, nós vamos falar da história atual da sociedade, né? Nós vamos ver que a carpintaria, ela se origina, ela se separa, né, em 4 modalidades, né? A carpintaria na história atual: na construção civil, na carpintaria naval, na carpintaria militar e depois, mais recentemente, na carpintaria industrial, né? Então tudo isso faz parte de quê? Faz parte da história da carpintaria e também da marcenaria. Por quê? Porque a marcenaria é um fruto vindo da carpintaria, né? A marcenaria não existiria se não fosse a carpintaria, né? Mas vocês viram que tudo isso que a gente está falando, que eu disse que nós vamos ver nos próximos vídeos da história atual da carpintaria, que fala sobre carpintaria na construção civil, militar, naval e na industrial, tudo isso também já vem desde onde? Desde o princípio da criação do homem, né? Essa constante evolução, né? Evolução no sentido do conhecimento, né? Esse que é o sentido da palavra evolução. Eles foram evoluindo, né? Na questão do progresso, né, meus amigos? Então, meus amigos, por hoje é só, para o nosso vídeo não ficar tão longo. A intenção aqui, meus amigos, não é a gente falar de religião, como já bem disse, mas a gente usar deste livro, né, que é conhecido por muitos, né, talvez o livro mais lido no mundo, né, mostrar aqui registros históricos referente à nossa bela profissão, né, o quanto que a nossa profissão contribuiu para o desenvolvimento da sociedade. Eu acho que essa é a expressão mais correta, né? Tanto no sentido, né, do desenvolvimento da sociedade na questão material, e também vocês vão ver um pouquinho, não entrando na parte da religião, mas até da parte espiritual do homem, né? É muito importante a nossa profissão. Já pararam para analisar que inúmeras profissões, ofícios, né, que existem hoje, né, não existia lá atrás, né? Muitas profissões, né? Muitas profissões, se você parar para poder estudar, você não vai ver nenhum registro dessas profissões neste livro, né? Na Bíblia. E algumas profissões, né? Por exemplo, o ferreiro, né? A pessoa, o forjador, pedreiro, carpinteiro, né? O artesão, né? Padeiro, copeiro, né? Pescador. Então nós vamos ver inúmeras profissões que são profissões milenares. São profissões que elas ajudaram o homem a se desenvolver como sociedade, né, meus amigos? Então é importante demais sabermos disso. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabem, né? Ou acha que sabem, né? A gente precisa respeitar também. Meus amigos, um forte abraço. Não esqueça de assinar a lista de chamada. A nossa lista de chamada é o comentário aqui embaixo, né? Estamos na segunda aula. Já deixaram o seu nome, cidade e estado na primeira videoaula? O mesmo nesse aqui e assim nos demais vídeos. É a nossa chamada, né? Para a gente saber quem é que acompanhou do início ao fim, né? Vai ser base, eu estava aí fazendo a conta, vai dar acho que um pouco mais de 50 vídeos. Certamente vamos passar dos 50 vídeos. Por quê? Porque eu quero esmiuçar o assunto da marcenaria, né? Desde o início.
e até falar das aplicações das técnicas colocando a mão na massa lá. Eu quero ir por ordem, né? Forte abraço para todo mundo, vamos que vamos, tamo junto e até a próxima, meus amigos. Valeu!